soltou uma nota oficial sobre o lateral Zeca, abrindo mão da possibilidade de contar com o lateral. Vamos dar uma olhada? Aí, ó, o Sport Clube Corinthians Paulista encerra a negociação com o lateral Zeca. O departamento jurídico do clube, após analisar o caso, não teve garantias suficientes para a realização do contrato. O Corinthians desistir, tudo bem, o problema é que quando você vai para a mídia social, posta alguma coisa relativa a isso no perfil oficial do clube, cria-se expectativas. Total. E não é a primeira vez que o Corinthians incide nesse tipo de erro, né? Está treinando lá. Eu acho que isso é até uma forma de deixar tudo muito claro, juridicamente falando. Se alguém tiver alguma dúvida, você firma ali e deixa clara a posição. Acho que para o jogador é triste, porque é um tempo parado da carreira do jogador, um tempo considerável. O Santos está muito firme na questão, o Zeca também. Os interessados, o Corinthians estava tudo certo, de repente, o Corinthians acabou abraçando a realidade. A realidade é muito difícil, principalmente depois da vitória parcial, mas ela existe, 5-4 lá no TRT do Rio de Janeiro, do Fluminense sobre o Scarpa. Inclusive, a notícia que chega é que já foi publicado no BID da CBF a rescisão do Palmeiras com Gustavo Scarpa. Portanto, o Scarpa fora do jogo contra o Novo Horizontino, justo ele que tinha feito uma partida bem interessante na última rodada. Eu acho assim, primeiro em relação ao Zeca, eu não sei o que se passou na cabeça dos advogados do Corinthians ou até dos dirigentes do Corinthians por acreditar que não correriam riscos com o Zeca, né? Foi estranho mesmo. Tanto que quando o presidente do Santos entrou ao vivo aqui por telefone com a gente, até perguntei, mudou alguma coisa, né, na relação? Algum fato novo? Algum fato novo, porque o Flamengo já tinha tentado e tinha desistido porque via que corria muitos riscos, né? Clubes espanhóis já tinham pensado na contratação do Zeca e desistiram pelos mesmos motivos. Falaram no Girona, né? Que o Girona principalmente, acho, e tinha mais um. Eu não me lembro que sondou, pelo menos, mas clubes que acabaram desistindo porque entenderam que a situação era de alto risco realmente, né? E acho que o Corinthians percebeu em tempo que a situação era de um risco grande. A gente lamenta pela situação do Zeca, né? Porque é um jogador que já está ficando um bom tempo sem atuar. Ele que é empresariado pela mesma empresa que cuida dos direitos do Scarpa. Então, acho que isso também a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque tem uma coisa errada, né? Quando você tem dois jogadores vivendo uma situação complicada, né? De se desvincularem dos seus clubes da maneira com que se desvincularam, acabam perdendo parte da carreira do jogador do futebol, que já é uma carreira curta, né? Então, no caso do Zeca, já é um bom tempo aí sem jogar. O Scarpa, vamos ver o que vai acontecer, mas acho que o jogador também, às vezes, tem que pensar um pouco, né, antes de tomar certas decisões, discutir melhor com os seus empresários, entender quais são os riscos que eles correm em determinadas situações. O Scarpa, vamos ver o que vai acontecer, Dudu. Agora, acho que o Scarpa é um jogador que hoje não é ainda titular do Palmeiras, então acho que para um curto prazo não é um desastre para o Palmeiras, mas é o que você falou, o último jogo dele já foi o melhor que ele tinha feito, ele vinha caminhando para brigar e para disputar a titularidade mais de perto, e agora isso, pelo menos num curto prazo, aí não vai acontecer. Eu espero que esses imbrólios, eles, de alguma maneira, tenham como consequência relações mais leais entre jogadores, contratos, empresários, clubes, né, para que essas coisas não aconteçam. Tanto o clube não fique na mão quando um jogador é formado na base e, de repente, há ali alguma questão de não renovação e dali o jogador já fica de olho numa transferência daqui, não, eu não vou negociar porque daqui a 6 meses eu estou livre, sabe? E a mesma coisa o contrário, né? Que os clubes também arquem com aquilo que é prometido em contratos, salários e fundo de garantia e luvas, né? A gente vê dirigentes fazendo contratos absolutamente incumpríveis com jogadores. Por quê? Porque daqui a pouco, 2 anos, acaba o mandato, o cara vai embora e quem entra fica com aquele ônus, né? O caso do Scarpa é assim, né? Ele tinha uma dívida absurda do Fluminense para com ele. Como é que pode um clube depois, com um jogador dever, sei lá, mais de 5 milhões de reais, não sei quanto que era a dívida, mas era algo dessa monta, acho que tá, né? Na casa de 9 milhões. Eu vou mostrar agora para o Fã de Como é que pode, né, Dudu? Não pode, né? Não pode uma situação dessa.
O Gustavo Scarpa e o Zeca, eles vivem uma situação semelhante nas tentativas de mudar de time. Os dois atletas, eles são agenciados pela OTB Esporte. Em dezembro de 2017, o Zeca entrou na justiça contra o Santos, cobrando atrasos no pagamento do fundo de garantia e conseguiu um habeas corpus para jogar, com base no direito de ir e vir. Em janeiro deste ano, Scarpa entrou na justiça contra o Fluminense, cobrando atrasos no pagamento do fundo de garantia, além de 3 meses de direitos de imagem, e conseguiu uma liminar, com base no direito material por falta de pagamento. Portanto, judicialmente, a liminar conseguida por Scarpa e agora cassada rescinde o contrato com o Fluminense. No caso do Zeca, o habeas corpus não rompe o contrato com o Santos. Então, caso ele assine com um outro clube, vai estar rompendo este vínculo e terá que pagar multa. Os valores das multas também são diferentes. No caso do Zeca, o Santos exige receber 50 milhões de reais. Já o Flu cobra 200 milhões de reais de compensação no caso do Scarpa. O Scarpa, que na ação que entrou contra o Fluminense, pedia para receber 9 milhões de reais por tudo que ele ainda teria para receber no contrato que o Fluminense não teria honrado na visão do Scarpa e também daqueles que defendem os interesses dele. Só a gente fazer, não sei se eu chamo de correção ou não, né? Mas lembrar que o presidente do Santos, ao vivo conosco a questão de alguns dias, falou que o valor da multa de rescisão, da cláusula de rescisão do Zeca com o Santos é de 150 milhões de reais. Foi o que ele disse. A gente, evidentemente, não viu o documento, mas acho que o presidente do Santos não diria isso assim. Pequena diferença de 100 milhões. Uma pequena diferença de 100 milhões que quebra do qualquer bolso, clube aqui, né? Acho que para qualquer um, viu? No Brasil, pelo menos. Para o PSG, talvez não fosse. Os dirigentes também revejam essa questão de você contratar um jogador daquele clube cujo presidente você encontra nas reuniões e tal também, porque ele pode levar vantagem agora, mas pode ser vítima daqui a pouco, né, do mesmo mal. É uma questão difícil de qualquer análise fora, externa, nossa, porque se dentro do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, do Rio de Janeiro, o Scarpa, o placar de 9 juízes, né? 5-4 foi bem dividido. 5-4 é porque você tem 4 que entendem uma coisa, 5, né, por uma diferença mínima, foram na outra direção. Então, existe aí, no mínimo, uma controvérsia interna de quem entende, tem todos os documentos e isso está muito claro. Então, aqui do lado de fora, claro. A gente não consegue entrar nessa questão de apenas lamentar que a partir de agora, o Scarpa é um grande jogador, o Scarpa era uma daquelas últimas contratações assim no futebol brasileiro que você olhava e falava que grande oportunidade, como é o Zeca também. Uma oportunidade para qualquer clube de contar com um ótimo lateral, que não conseguiu uma negociação para fora do Brasil e está aí. Mas os dois têm problemas jurídicos ali. Você tem que saber se o cara está bem física, técnica, taticamente e juridicamente para jogar. E no caso dele, juridicamente, os dois não estão em condições de jogo. E para a carreira é terrível, né? É um tempo parado. Então, imagina o Zeca, o prejuízo. Aí que tá, né, Calçade? Acho que essa é a grande questão. Para os jogadores de futebol que já tem uma carreira tão curta, você perder meio ano, não estamos falando de pouca coisa. Uma fatia importante. Uma fatia importante. Então, não é meio ano quando ele está com 36, nem com 17. É quando ele está na plenitude. É isso aí. É no auge, né? Em tese, no auge. Então, assim, para o jogador, essas decisões, elas são muito pesadas, né? A decisão desse rompimento unilateral, indo à justiça e tudo mais. Acho que a gente não entra no mérito exatamente, como disse o Calçade, porque... De quem tem a razão. Quem tem a razão, se tem a razão o clube, se tem a razão o jogador, a questão não é essa. Eu só acho que quando você corre esse risco, a gente fala muito do risco do clube que contrata esses jogadores, mas acho que o jogador também tem que pensar no risco que ele corre quando ele toma uma decisão dessas, né? E aí, acho que em relação ao clube, que era a pergunta que estava ali no nosso... vale a pena contratar jogador? Aí, acho que tem vários fatores que fazem você decidir se vale a pena contratar ou não. Tem fator ligado, evidentemente, à questão judicial, acho que é a principal, né? O que os seus advogados dizem que deve ser a provável decisão, qual vai ser a conclusão sobre cada caso, isso é a principal. Mas também o quanto um clube pode se dar o luxo de repente, contratar
e abrir mão por algum tempo, sabendo que depois o cara vai estar ali. Quer dizer, se esse dinheiro investido é um dinheiro que vai fazer falta, se não vai fazer falta. Acho que tem vários fatores aí que acabam contando para uma decisão de um clube de futebol. É um momento, Jean, em que tem que entrar em campo, talvez, né, se essa coisa se arrastar, a figura do mediador de conflito. Porque tem torcedor do Fluminense que está bravo com o Scarpa, tem torcedor do Santos que não quer ver o Zeca nem pintado de ouro, mas pode chegar um momento que para esses dois jogadores voltar para o clube de origem seja a hipótese, não sei se melhor, mas a menos pior. Eu não vejo condição dos dois. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Difícil. Nesses dois casos... Agora, tem um ponto aí que os clubes não... O clube tem que dizer que é mentira. Né? A origem é atraso. Ou o clube tem que dizer, não, ele está mentindo, está aqui, eu paguei. Mas os clubes... Então, a origem disso daí depois vira uma bola de neve na justiça. Mas isso nenhum clube fez, né, Nenhum clube fez. Nem o Fluminense disse o que não deve e nem o Santos disse que não deve. Estão discutindo talvez, como isso se encaixa dentro da legislação a ponto do jogador pedir uma rescisão unilateral ou não. Então, nós temos na origem, né, a questão dos clubes brasileiros, da sua gestão, que é triste, ela é bem complicada, do futebol brasileiro como um todo. Clubes, às vezes, que caminham numa direção de pagar mais do que podem, outros, no meio do caminho, ficam... aquilo que foi acertado com jogadores e com outros clubes, fornecedores, por alguma questão administrativa, você é obrigado a romper com aquele caminho, né, do negócio bem feito, mas é uma fragilidade administrativa do futebol brasileiro. Essa é a origem, eu vejo como a origem de tudo. Porque é muito difícil a gente que lida com futebol internacional... Não existe essas notícias. Encontrar esse tipo de notícia... Não existe. Você não tem. Isso aqui é uma coisa, uma jabuticaba aqui, bem saborosa do Brasil, né? Porque você não encontra esse imbróglio assim fora, não pagou. Aí são casos muito raros e específicos de clubes que faliram. De clubes pequenos que faliram, às vezes de clubes maiores que vão parar em 4ª divisão, em 5ª divisão. Aqui a gente sabe que são clubes grandes, com os quais não acontece absolutamente nada se eles ficam sem pagar um monte de gente por um longo tempo. Então, claro, acho que isso também tem a ver com as consequências que os clubes não sofrem, né? Aquela velha história. Agora, nesses dois casos especificamente, Dudu, me parece que... isso é uma impressão, tá? Mas o Santos tem sido muito mais intransigente aí, parece mais duro numa eventual negociação do que o Fluminense. Até pelo que o Fluminense não tem falado. Quer dizer, me parece que o Fluminense até está disposto a negociar nos patamares deles, né? Enfim, no que eles... E o Santos está indo para valores realmente muito altos que dificilmente um clube brasileiro vai conseguir arcar com a contratação do Zeca. É uma impressão que eu tenho. E a curtida que hoje o Scarpa deu no Instagram do Fluminense, né, se não me engano, com a informação sobre a derrota para o Avaí, eu acho que isso não é necessário também. Também não. Porque você cria ali uma relação... Joga fogo na... Exatamente, você está jogando querosene. Joga álcool na fogueira. Na fogueira, exatamente. Você está jogando, você está... Fogo no álcool serve. Agora é a hora de buscar isso que você falou, né, Dudu? Talvez de buscar uma mediação, de tentar achar um meio do caminho. Então, também acho que não precisa ficar... Palmeiras é alguém que eu acho que tem condições de dar uma compensação para o Fluminense e acabar com essa história. No caso do Zeca, com o Santos intransigente como está... A carreira do Zeca, até que isso se resolva, fica inviabilizada. E ele está perdendo tempo importante. Era um jogador com potencial, até pelo que fez na Olimpíada, de estar aí brigando por vaga em seleção brasileira. Até. E olha o tamanho do prejuízo para a carreira do cara. O cara vai jogar em alto nível, 12, 13 anos, né? É o que a gente falou, que você falou perfeitamente. Ele está com 25 por aí. É o auge, né? Começando o auge da forma técnica, maturidade e tal. E está sem jogar há tanto tempo. Agora, em relação só a essa pergunta se vale a pena, quer dizer, isso, se houvesse uma visão de todo dos dirigentes, evidentemente, os grandes clubes não topariam fazer esse tipo de negócio, porque daí você inibe e você força, no fundo, o acordo. Resolva primeiro com o seu clube, né? E porque o rompimento acontece porque os empresários sabem que vão poder encaixá-lo num outro time. Eu falo, não é problema meu, pode vir jogar aqui, não tem problema. Agora, se houvesse uma visão de conjunto, esse tipo de coisa não aconteceria.
Mas aí a gente acaba fechando a porta por um acordo entre os clubes, mas mantendo Exato, a origem, o jogador como... mantendo a origem do problema, que é o seguinte, não pagou e agora os clubes Não, têm isso um não tem acordo. dúvida. Eu estou fazendo uma análise do lado de cada um. Talvez, né? Claro, esse é um outro problema. Evidentemente, tem que ter a punição. O cara não pode... Como a gente falou, o clube não pode dever 9 milhões para um jogador. Ou não paga ou não deve. Não dá possível pra isso. prometer. milhões. Tipo, quando assinou, quem que assinou isso? Né? Um Esses 9 contrato que milhões, levaria dali a 1 ano e Eles meio. dizem cara... respeito ao contrato inteiro que o Scarpa ainda teria por receber. Entendeu? Ele pede essa compensação. Além dos atrasados, ele queria receber tudo que estava previsto dele receber até o final do contrato. Que a dívida no futebol ela não gera nenhum dano para o clube. Qual é o grande dano que um clube tem em acumular dívidas? Digo, ele é rebaixado, ele perde sua condição de competir, o que ele sofre com isso? No sistema do futebol brasileiro, nada. E toda tentativa de punir clube por falta de pagamento e tal, foi barrada pelos mesmos personagens de sempre, pela bancada da bola lá no Congresso, por gente que não quer que o dirigente seja responsabilizado. Isso é uma outra questão. Quem é o clube Exato. não, e o dirigente Não muito foi o cara que menos. assinou a loucura e picou a mula, porque ele foi embora. Esse aí não aparece nunca. Vem cá. Foi o senhor que fez isso daqui? Foi. Então, seus bens para pagar a conta agora. Isso resolveria o problema, porque... O cara pensaria duas vezes o antes de Cartola fazer teria todo o cuidado ao colocar o seu dinheiro como o lastro, vamos dizer assim, a garantia das suas loucuras. Não, ele comete as loucuras, vai embora para casa, o clube não acontece nada mesmo, e aí a gente fica nessa situação. Quer dizer, é algo muito maior, e é o caso de 2 jogadores assessorados pelo mesmo grupo. Daqui a pouquinho, se der certo, porque agora sim, você tem um monte de gente esperando também. Você tem clube esperando para contratar e outros esperando para ver o que vai dar. Na hora que você consegue um caminho, que é o Scarpa venceu, o Zeca, opa, esse é o caminho. Você começa a levar essas demandas, porque os clubes vão acumular as dívidas. Isso aí vai acontecer ao longo desse Campeonato Brasileiro, seguramente, infelizmente. Bom, o Scarpa nem viajou para Novo Horizonte, onde o Palmeiras joga amanhã contra o Novo Horizontino. Mas na entrevista coletiva de hoje, o Roger Machado disse, antes da rescisão ser publicada no BID, que contava com o Gustavo Scarpa para o jogo de amanhã. Vamos ouvir. É exatamente essa. O que o jurista tem passado para a gente da comissão técnica é que até uma segunda ordem, um segundo momento, o atleta tem condição de jogo. E é da forma que a gente vem lidando. Eu quero contar com ele até uma segunda posição mais atualizada com relação à situação jurídica do caso. Emocionalmente, como é que está o Scarpa? Você teve uma conversa com ele está tranquilo, ficou um pouco preocupado? Pode ter algum prejuízo no sentido de concentração com esse fato que mexe com a carreira do atleta? À medida que a ação da saída dele do seu antigo clube se desenrolou, o atleta também tem a ciência que o seu anterior clube iria brigar pelos seus direitos também, e poderia em algum momento acontecer um revés. Falou aí o técnico Roger Machado, antes do anúncio, que aconteceu cerca de 1 hora atrás, no BID da CBF, de que o Palmeiras rescindiu o contrato com o Gustavo Scarpa, portanto ele não está disponível para o jogo contra o Novo Horizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. E o Gustavo Scarpa deve entrar naquela zona cinzenta onde está o Paulo Guerreiro, quer dizer, ele não deve nem poder treinar no Palmeiras agora com o contrato rescindido. Se ele teve a rescisão. Se ele continua treinando no Palmeiras, tem um problema no treino, torceu o tornozelo, machucou o joelho, tem lá, pode acontecer, qualquer jogador. E aí o Flu vai falar, mas ele estava lá, os cuidados do Palmeiras, a rescisão, era um jogador que voltou para o Flu, ficou, então você fica nessa zona cinzenta mesmo. Isso é uma trava na carreira, porque por mais que o jogador mantenha a sua forma, a competitiva de jogo é no clube, não dá para fazer em nenhuma academia, nada. É no clube onde ele está vinculado. Então, isso é um dano, existe aí um dano considerável para a carreira dele nesse momento. Porque, Dudu, quanto tempo vai demorar isso? Quando ele retornar, ele vem de um ponto muito lá atrás, né? Os outros estão lá, treinando, jogando, sofrendo, ganhando, perdendo. Aí você pega o cara, passa na frente e entra. Então, é um atraso na carreira dele.